Não parece, mas Guerra dos Mundos é um filme de terror. Bem-vindos ao canal Críticos de Filmes de Terror e hoje a gente revisita essa super produção que estourou em 2005 e que é assistida e reassistida até hoje. Para não estragar a experiência de quem ainda não assistiu, eu vou fazer uma review sem spoilers e uma parte com spoiler que você pode pular e ir direto para a conclusão depois lá no final. Combinado? Guerra dos Mundos foi dirigido por ninguém menos que Steven Spielberg, quando ele estava com uma vontade imensa de, segundo ele mesmo, fazer um filme de alienígenas verdadeiramente assustador. Palavras dele. O diretor que ficou famoso no terror depois de entregar aquela obra-prima Tubarão e também roteirizar Poltergeist, o fenômeno, estava distante do gênero e já não assustava o público desde Jurassic Park em 1993. A ideia dele aqui foi bem ambiciosa, pegar o livro A Guerra dos Mundos, do famoso autor de terror e ficção científica H.G. Wells, e dar uma nova cara para uma história que já tinha sido contada várias e várias vezes. Então, qual foi a desculpa para fazer ela de novo dessa vez? Para justificar o seu feito, o Spielberg contou com o apoio do estúdio Paramount Pictures, em parceria com a DreamWorks, para contar com recursos de uma produção de ponta que daria vida a essa invasão alienígena de uma forma nunca antes vista. No elenco a gente tem estrelas como o Tom Cruise e a ainda bem novinha Dakota Fanning, que já tinha mostrado talento para terror e suspense quando ela participou do filme O Amigo Oculto, do lado do Robert De Niro. A história é a seguinte: o Ray é um cara divorciado que tá para receber uma visita dos seus dois filhos, a pequena Rachel e o adolescente Robbie, cumprindo a sua parte ali na guarda compartilhada depois do divórcio. E logo de cara fica claro que o Ray não leva muito jeito para ser pai. Ele até tenta, mas suas tentativas de ser um pai responsável são tragicômicas. Tudo piora quando uma tempestade misteriosa, que não pode ser explicada por nenhum meteorologista que se preze, traz à tona tremores que assolam ao mesmo tempo várias das grandes capitais do mundo. A vizinhança do Ray é uma das áreas afetadas e uma multidão de gente se junta na rua para ver essa cratera enorme que ficou ali no meio do asfalto, né, que foi atingida supostamente por um raio. O terror começa quando, debaixo do asfalto, uma imensa estrutura metálica se ergue, comandada por Deus sabe o quê, e começa a matar todos que vê pela frente de formas horríveis. E não restam dúvidas, é uma invasão alienígena. E graças a um pulso eletromagnético ou algo assim, quase todas as nossas tecnologias ficam obsoletas, como se sofressem uma pane. Sem veículos nem comunicação, a humanidade agora só tem duas escolhas: correr e se esconder enquanto podem, ou enfrentar os invasores a pau e pedra. Salvem-se quem puder! Guerra dos Mundos geralmente não é visto dessa forma, mas ele é um filme de terror. E Steven Spielberg estava sim querendo nos assustar. Ele deixou isso bem claro em todas as entrevistas que ele deu. Claro, ele tinha alguns empecilhos no caminho. O estúdio queria tirar o máximo de bilheteria do filme o possível e forçaram o Spielberg a não mostrar tanta violência gráfica e gore no filme, para que eles pudessem colocar essa bagaça em cartaz com uma classificação para maiores de 13 anos nos Estados Unidos, o que é equivalente à classificação para maiores de 12 anos que ele recebeu no Brasil. Muitos filmes de terror usam essa classificação, aliás, principalmente aqueles que não têm gore, como é o caso de O Chamado e Sinais, por exemplo. Mesmo assim, Spielberg arregaçou as mangas e usou a criatividade para dar um jeito de mostrar bastante sangue, exposição em massa de cadáveres, criar sustos, jumpscares bem bolados e cenas de suspense com uma tensão crescente e agonizante. O terror de Guerra dos Mundos é o terror do subgênero terror catástrofe. A gente já fez um vídeo sobre todos os subgêneros do terror explicando eles um por um, então clica lá depois para você ver e entender melhor. O mais impressionante nesse filme são os efeitos especiais. Santo John Carpenter, os efeitos são muito bons, cara. Você tem noção que esse filme já lançou há mais de 20 anos e ele ainda tá de pé e não tá datado? Isso é incrível. A textura do CGI, os efeitos práticos, a destruição, as mortes, tudo aqui entrega um nível de realismo bem aceitável até. Dificilmente a audiência duvida do que tá vendo, por mais absurdo que seja. Exceto, é claro, pelo maior problema do filme, que esse todo mundo vê,
que é o roteiro. Ok, vamos lá que eu vou explicar. E vamos entender nesse vídeo a diferença entre roteiro e set piece. Roteiro é o quê? Diálogos, história, reviravoltas, personagens e estrutura de narrativa, enredo. Já os set pieces são montagem e planejamento de cenas específicas. Eu vou te dar um exemplo de set piece. Imagina que eu sou um diretor e eu vou descrever para você uma ideia que eu tive para uma cena. E você finge que você é um produtor, a gente tá numa reunião, e a minha missão é te convencer a me dar dinheiro para eu fazer o meu filme. Vamos lá? Então, senhor produtor, eu tenho uma ideia para uma cena. Ela é assim, ó, a gente vai se aproximar, né, com a câmera de uma cratera ali na rua, tá cheia de gente em volta, todo mundo tá curioso, todo mundo agitado, querendo saber o que que é. Aí, do nada, parece que o chão vai cair. Todo mundo começa a se afastar em desespero, mas sem sair de perto, porque eles querem ver, né? O ser humano às vezes briga com o medo para poder preservar a curiosidade. Aí, de repente, o chão vai abrir e de lá vai sair uma estrutura assim dos alienígenas. E esse é o momento em que todo mundo vai falar, putz, ferrou. E aí começa o pânico, a gente correndo, a gente gritando, a gente morrendo, os alienígenas dizimando todo mundo, um pega pra capar. Imagina isso na tela do cinema. Aí vem o produtor e diz, boa ideia, poxa, isso vai dar um bom filme, eu acho que eu vou dar dinheiro pra você fazer o seu filme. Vocês entenderam? Isso é uma ideia para um set piece, isso não é roteiro, porque em nenhum momento essa cena precisou de personagens, diálogos, construção de história, não precisou de nada disso. Por exemplo, olha o nosso protagonista do filme, o Ray, o pai divorciado que tem dificuldade em se provar um bom pai para os filhos. O que essa cena tem a ver com o dilema dele? Nada. Absolutamente nada. Em várias das cenas você vai assistir os nossos protagonistas olhando para algum acontecimento assustador, de boca aberta, quase babando, sendo meros espectadores de uma tragédia. Cena após cena, os personagens transitam de um lugar para o outro só para que eles mesmos sejam testemunhas de uma cena mais assustadora do que a outra. E o relacionamento deles, a história central e o desenvolvimento da história só acontece nos intervalos, depois que uma cena grandiosa já terminou, né, já acabou de acontecer. Depois que o filme desacelera o ritmo e se lembra que ainda tem que contar uma história de um drama familiar. Drama familiar esse que literalmente ninguém se importa. Traduzindo, o filme tem excelentes set pieces. Cenas bem construídas que funcionam quase que sozinhas de forma episódica. Mas o roteiro em si é fraquíssimo. É tão fraco que quando o filme para respirar, e aí todo o drama dos personagens começa a vir à tona, você se pega dizendo, ah, é mesmo, tem isso, né? Olha, o drama familiar não é só desinteressante, ele é maçante. O roteirista, David Coeb, que também escreveu Jurassic Park para o Spielberg, tinha uma ideia muito clara e muito boa. Ele queria mostrar a aterrorizante invasão alienígena não pelos olhos de um soldado combatendo os ETs, não de um oficial do governo que está armando um plano para derrotar essa ameaça espacial. E muito menos de um herói improvável que ia milagrosamente salvar o dia. Não só porque tudo isso é clichê e já foi feito, mas também porque se fosse assim, não seria um filme assustador. Então ele pensou o quê? Para isso daqui meter medo, a gente tem que contar a história de uma pessoa comum, de uma das pessoas que está ali correndo na rua. Alguém que não sabe o que está acontecendo, alguém que não tem armas nem treinamento para lidar com isso. A gente não pode seguir um herói, a gente tem que seguir uma pessoa desesperada, apavorada, uma pessoa comum. Ao invés de focar a câmera nos militares armados, vamos focar na fuga daquele pedestre número 17 ali na multidão, aquela pessoa comum que está se cagando de medo e só quer sobreviver. É isso que vai deixar o filme assustador. E o Spielberg concordou com isso. Poxa, até eu concordei. Super! Essa sem dúvida era a melhor abordagem. O problema é que de todos aqueles pedestres possíveis para escolher, o roteiro vai e escolhe focar no mais desinteressante deles. Pensa bem, o filme Cloverfield, Monstro, fez essa premissa de um jeito muito melhor, colocando um grupo de amigos desesperados e cagados de medo tentando escapar do ataque do monstro gigante. E durante a jornada, nem todos sobrevivem, trazendo tensão,
mortes inesperadas e um senso de sobrevivência e terror palpável e urgente. Já aqui eles focam num drama familiar, chato e tão clichê quanto os aspectos de plot que eles retiraram pelos mesmos motivos. Você tem o que? O Tom Cruise. E você sabe que ele não vai morrer no filme, porque ele é o Tom Cruise. Você tem uma menininha, interpretada pela Dakota Fanning, e você sabe que ela também não vai morrer no filme porque, ela é uma criança, e 2, ela é a filha do Tom Cruise no filme. E isso já tira muito da tensão do enredo, porque é muito fácil para quem tá assistindo não sentir que esses personagens estão de fato em perigo. É difícil você sentir que eles podem morrer a qualquer momento. Não, você assiste isso aqui com 90% de certeza que eles vão sobreviver. E o filme acaba desperdiçando momentos bem impactantes que podiam resultar em mortes grandiosas. Eles queriam evitar certos clichês, mas acabaram reféns de outros. Talvez escalar o Tom Cruise é que não tenha sido uma ideia muito boa. Mas eles queriam garantir bilheteria e fazer o quê? O Tom Cruise vende ingresso, né? Querendo ou não, é a verdade. A trilha sonora do John Williams compensa um pouco para criar arrepios, sustos e o completo desespero, mesmo que o senso de urgência não esteja todo lá. Eu juro. Às vezes você vai ficar mais preocupado com as vidas e os subplots que aparecem ali do nada de alguns dos figurantes do que dos próprios protagonistas. História real, hein? E muito disso se dá porque o Spielberg se inspirou naquelas filmagens dos ataques do World Trade Center para recriar todas essas cenas pavorosas de caos e pânico que nós vemos no filme. De fato, foi uma inspiração bem acertada, porque o filme realmente transmite esse desespero em massa com muita eficácia, diga-se de passagem. O final também foi um pouco criticado, né? Essa nova adaptação fez várias mudanças, porém ela manteve o final original do livro do H.G. Wells, que sempre foi um pouco polêmico, né? E eles mantiveram isso de cabo a rabo. Mas a gente fala disso na parte com spoilers. Pra finalizar essa parte, dá pra dizer que Guerra dos Mundos é um blockbuster de terror catástrofe que impressiona. Assusta, sim, um pouco, mas poucas vezes traz um real senso de perigo para com os personagens, porque pelas leis do cinema blockbuster convencional, a sobrevivência de todos os protagonistas é quase que certamente garantida desde a primeira etapa da destruição. Seja por muito ou por pouco, eles sempre vão escapar. Agora, essa é sua chance de dar uma saidinha do vídeo. Se você não quiser pegar spoiler, você pode pular então para a nossa parte final com as considerações. Essa é a sua chance acabou, beijo, volta aí depois ou então fica comigo. Vamos lá, falar de spoiler. Primeira coisa, eu quero destacar o momento mais aterrorizante do filme pra mim, que é quando a gente descobre que os aliens estão não só bebendo, mas também drenando o sangue das pessoas para usar como adubo na plantação deles no processo de terraformação. Gente, tudo aquilo era sangue. Esse plot twist é tenebroso. Tenebroso. Outra coisa que eu quero comentar aqui nessa sessão de spoiler é a sobrevivência inútil do filho adolescente, o Robbie. O filme tinha a oportunidade perfeita de acabar com a raça dele e dar uma morte trágica e chocante que ia dar um peso melhor, né, pro protagonista. Gente, que inferno! Ia dar até uma motivação melhor pro personagem do Tom Cruise ali pra frente. E eles meio que fazem isso, só que não. Até eles estragarem tudo ao mostrarem o garoto vivo e ileso no final. Como assim, meu Deus? Na cena final ele já tá lá em Boston, chegando primeiro que todo mundo, tipo, ai, que desnecessário, ridículo, por que ele não tá morto? O filme também sofre um pouco com iluminação na fotografia. Tem algumas cenas, principalmente as diurnas, não foram devidamente iluminadas ou bloqueadas de luz solar e alguns reflexos bem intensos que não deveriam aparecer acabam por estragar um pouco a imersão quando eles batem contra a lente da câmera e causam reflexo em algum outro objeto e acaba criando uma espécie de blur ali bem esquisito. Poxa, Spielberg, não tinha outro diretor de fotografia, não? Um detalhe interessante que muita gente pode ter perdido é que os alienígenas do filme, por mais evoluídos tecnologicamente e avançados que eles sejam, eles nunca inventaram a roda, sabia? Pois é,
pode perceber que a tecnologia de invasão deles é uma estrutura ambulante de 3 pernas. Eles não usam naves nem veículos movidos a roda. E tem uma cena muito boa em que um dos alienígenas vê uma bicicleta numa parede e ele fica curioso com o objeto. E ele acaba girando a roda dela ali, sem saber o que que é ou do que se trata. E ele até acaba se assustando um pouco com aquilo. Conclusão, esse é um detalhe que muita gente não percebeu, a invenção e ou descoberta da roda nunca aconteceu no mundo deles, e nem mesmo fez parte do processo de evolução deles. Mas cá entre nós, eles não eram os alienígenas mais inteligentes do mundo não, né? Porque a gente tem que falar do lore e do final do filme. É dito que esses aliens vieram para a Terra há milhares de anos atrás e enterraram as suas máquinas, deixando elas prontas aqui para quando uma invasão fosse necessário. E isso é algo que eles supostamente já fizeram com vários outros mundos além do nosso, só que mesmo assim foram todos mortos pelos micro-organismos e bactérias do nosso planeta que evoluíram e sofreram várias mutações ao longo desses milhares de anos desde que eles vieram aqui pela primeira vez. Gente, vocês não fizeram nenhuma pesquisa de campo de meio ambiente antes de vir fazer essa invasão, não? Meu amor, até a gente que mora aqui nesse planeta, até a gente sofre com os micro-organismos e as inúmeras mutações virais que nos matam todo santo dia. A gente tem que literalmente se espetar com agulhas só pra não morrer do Neida de alguma coisa esquisita. Eu vou te falar, se esses aliens tivessem invadido aqui em 2020, vixe, a briga tava ganha. A invasão não ia ter durado 2 horas. Ai, ai. Críticos de filmes de terror da A Guerra dos Mundos, nota 7. Com excelentes e atemporais efeitos especiais. É uma ótima sequência de cenas de destruição assustadoras e muito bem boladas. Mas queríamos nós que os personagens fossem igualmente interessantes. Eles não são. Guerra dos Mundos é, de certa forma, assustador, sim, e traz cenas muito imponentes, porém os destinos dos figurantes ali na correria são mais aflitivos de assistir do que os dos protagonistas. E a câmera sempre se beneficia quando foca nos alienígenas ao invés do elenco. As tentativas de extrair drama dos personagens são pobres e o público tem que aguentar 3 minutos de ladainha familiar desinteressante enquanto esperam para ver os ETs aparecendo de novo para destruir mais coisa e matar mais gente na próxima cena. A trilha sonora é poderosíssima. O filme tem sim um bom uso de suspense, bons sustos e injeta bastante adrenalina. Uma pena que as convenções de gênero e as limitações do estúdio impediram esse terror bombástico de se tornar uma obra-prima do gênero, dando lugar para Cloverfield Monstro, 3 anos depois, roubar o palco e mostrar como se faz. É isso, galera. O que vocês acham de Guerra dos Mundos? Capricha no comentário que eu quero ler todos. Obrigado por assistir. Não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. E só pro caso de ter uma invasão alienígena sanguinária, se esconde aqui no Críticos de Filmes de Terror.